Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de filosofia. Essa é a nossa quarta aula do bimestre, e essa aula é voltada para as primeiras séries do ensino médio, mas todos aqueles que são apaixonados por filosofia, que gostam de conhecer, que gostam de buscar esse conhecimento. O nosso canal no YouTube está subindo e eu gostaria de agradecer a participação, várias pessoas se engajando no nosso canal. E continue participando, se inscreva no nosso canal para participar. Nós teremos vídeos a cada 15 dias, então. São vídeos voltados para os estudantes, mas que vocês também podem apreciar. Bom, e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com um tema, até mesmo um fechamento das discussões que nós fizemos ao longo desse ano, pensando um pouquinho sobre como nós estamos vivendo em nosso mundo e pensando também em possibilidades para isso. E aí, as ideias que nós trazemos o conceito de civilização, ou seja, pensando aí um pouquinho o Rousseau, pensando o Immanuel Kant e outros grandes ilustres pensadores, mas também pensando na questão da barbárie. Será que nós conseguimos sair de uma situação de barbárie por uma civilização? Lógico, nós temos avanços significativos, a ciência, mas ainda nós temos uma relação de dominação, nós temos grupos que não aceitam evoluções, e é por isso, então, esse tema que nós vamos trabalhar, que está pensando um pouquinho nas relações de poder e também de território. Certo? Bom, para isso então precisamos pensar duas palavrinhas que são significativas e precisamos delas para a nossa vida, precisamos para conhecer mesmo. A primeira delas é uma que aí do Immanuel Kant, muito conhecida, que é o esclarecimento. O esclarecimento nada mais é que o ato de conhecer, de esclarecer, de saber, de ter uma noção exata daquilo que se está fazendo. Mas também nós temos uma outra palavra que coloca em questão o esclarecimento, que seria o obscurantismo, ou seja, um estado de espírito refratário à razão e ao progresso, ou seja, aquele que não permite uma evolução, que não aceita a evolução. Em pleno século XXI, ainda tem pessoas que não acreditam em várias ideias, vários conceitos que foram criados ao longo da história e várias evoluções mesmo. Então, esse obscurantismo ainda permanece na sociedade. Bom, olha só, e aí na aula de hoje nós vamos lembrar um pouquinho do grande filósofo Platão, aí pensando nos clássicos da Grécia Antiga, Sócrates, Aristóteles, e vamos pensar em dois termos que são muito conhecidos para a filosofia, que é o termo doxa e o termo episteme. Episteme é uma palavrinha até muito conhecida, várias pessoas, até mesmo a palavra doxa, são palavrinhas gregas, que são muito utilizadas, mas vamos ver hoje o que significam essas palavras. Olha só que interessante, olha só. Bom, primeiramente, deixa eu esclarecer para vocês, doxa seria a verdade, seria buscar a razão, e episteme seria o conhecimento. Então são duas palavrinhas que buscam essa ideia de saber. Bom, então é muito importante que nós saibamos distinguir fato de opinião, certo? Muitas pessoas, até trabalhamos muito isso, senso comum nas aulas, trabalhamos algumas ideias sobre isso, e muitas pessoas ficam presas a opiniões, a ouvir dizer, eu acho que é assim mesmo. Vivemos um mundo hoje da fake news e muitas pessoas ainda acreditam nas fake news. Então a ideia, olha só, a doxa é se aproximar da verdade, é poder se afastar desse obscurantismo, ou seja, dessa ilusão criada pela sociedade. Bom, a doxa, a opinião, e a episteme, então, seria esse conhecimento, essa razão, certo? E aqui, portanto, eu vou ler para vocês, que eu acho que é importante essa parte. Em seus primeiros diálogos, Sócrates, Platão, olha só, doxa e episteme estão sempre mesclados uma à outra, e há conceitos que só podem ser definidos a partir de uma relação dialética entre eles. Ou seja, é só buscando conhecimento que você vai sair, vai buscar o verdadeiro conhecimento e ter a verdadeira certeza sobre a razão, certo? E é a única forma de você buscar o esclarecimento. E agora pensando um pouquinho sobre a doxa. A palavra doxa, que eu disse que o significado dela é verdade, mas vamos ver que verdade é essa. Olha só, doxa é compreendido como um certo juízo subjetivo, ou seja, tem um valor momentâneo, é um juízo que não pode ser usado como referência ética, pois ele se apresenta com uma certa falsidade e é sempre levado a crenças. A doxa, no caso, seria aquela ideia que as pessoas, eu acho que é assim mesmo, e essa é a verdade de fato, não há como questionar, eu acredito nisso, tal, e olha só, a pessoa não aceita uma outra visão, uma outra razão.
certo? Bom, na República de Platão, ela volta a isso, olha só, reafirmada como uma simples opinião, mas a episteme seria a busca pelo conhecimento, ou verdadeiro conhecimento. Então, nós devemos sair da doxa dessas opiniões e buscar o verdadeiro conhecimento. Bom, pensando nessas implicações, o que nós temos aqui? Olha só. Essas palavrinhas, pessoal, são preconceituosas. Olha que situação. Mulher não entende nada de futebol, certo? Acho que nós ouvimos muito isso, essa opinião, não é? Lugar de mulher é na cozinha. E uma outra, mulher não sabe dirigir. Acredito que vocês devem conhecer várias outras palavrinhas dessa forma, com esse cunho preconceituoso mesmo, histórico. Será que realmente tudo isso é verdade? Nós conhecemos a própria jogadora Marta, a melhor jogadora do mundo. Olha só, é melhor até aqui muitos homens jogando futebol. Por quê? Tem habilidade, tem disciplina. Bom, na cozinha, será que o lugar da mulher é na cozinha? Acredito que em todos os lugares da nossa vida, em todos os lugares. Mas essa é uma conotação, infelizmente, masculina, em que a mulher não podia ocupar outros espaços. Historicamente, a mulher conquistou isso, mas a nossa sociedade está longe de perceber o valor da mulher. Bom, mulher não sabe dirigir. E aí nós temos aí vários exemplos de mulheres que dirigem muito bem, até mesmo dirigindo caminhões, ônibus e com uma certa qualidade no que estão fazendo. Então, olha só, nós vemos que essas conotações não fazem sentido, assim como muitas outras. Tudo isso não passa de situações. Bom, agora dessa parte da aula, nós vamos fazer uma espécie de debate, pensando um pouquinho sobre alguns temas, sobre essa discussão, sobre doxa e episteme. Existe ceticismo no Brasil hoje? Vivemos num mundo, um novo obscurantismo? Bom, nós temos aí exemplos de grandes pensadores que falam que nós até mesmo voltamos àquela caverna de Platão. Parece que nós regredimos historicamente. O José Saramago, o português, o pensador português, já acreditava nisso, que infelizmente a humanidade, quanto mais evoluiu, infelizmente houve uma regressão. O próprio Zygmunt Bauman já pensava situações como essa. Mas trouxe algumas ideias aqui para nós fazermos uma espécie de debate, olha só. Críticas à produção do conhecimento, sobretudo acadêmico e científico, fizeram e ainda fazem parte do obscurantismo. Então ainda existem muitas críticas. Nós estamos observando aí a questão das vacinas. Ainda tem pessoas em vários locais do mundo que não querem tomar as vacinas, não acreditam nas vacinas, não acreditam, na verdade, em conceitos criados pela ciência. E isso, olha só, ainda faz parte do cotidiano. Até mesmo alguns progressos, como a Terra, pensando, ainda tem pessoas que acreditam que a Terra ainda é plana. Então, tudo isso fazem parte desse obscurantismo que predomina em algumas partes da sociedade. Olha só, isso é uma ameaça ao pensamento e a uma postura racional, ou seja, lógico, não precisamos acreditar em tudo, também não é dessa forma que funciona, mas devemos buscar o conhecimento. Então, olha só, não podemos, lógico, nos contentar com ideias definidas, mas devemos buscar novos saberes sempre. Mas não, na verdade, questionar coisas que são óbvias para nós. Bom, e aí, olha só, fato ou opinião? Por que é importante saber diferenciar fato de opinião para exercer cidadania? Bom, pessoal, olha só, então se nós pensarmos aqui, eu acho que é assim, porque o futebol é assim, porque a ciência é dessa forma, porque... Bom, mas qual a certeza sobre isso? Será que nós temos alguma ideia concreta? Será que houve uma pesquisa por trás para chegar a essas ideias? Bom, sabemos que muitas das fake news que existem, elas são geradas sem a mínima certeza, sem pensar realmente se aquilo realmente aconteceu de fato. Então, devemos sair desse obscurantismo que ainda predomina na sociedade. E aí uma última colocação aqui, confusão entre o que é opinião e o que é fato fortalece o obscurantismo? Bom, pessoal, sem dúvida, né? Sem dúvida, eu acho que opinar, lógico, todo mundo tem o direito e isso é legal, eu acho que as redes sociais ajudam nisso, mas será que tudo que é opinado é verdade de fato? Então devemos sempre desconfiar daquilo que realmente não é verdade. Bom, e agora chegou o momento, aquele momento esperado das atividades que nós vamos fazer. Olha só, aqui trouxe para vocês uma questão do Enem, e aí eu nem vou comentar, nem vou responder, mas eu quero que vocês pensem depois, estudem. O pessoal que está estudando para vestibular depois pode estar fazendo essa atividade. Olha só, segundo Aristóteles, na cidade, é uma questão do Enem de 2009. Segundo Aristóteles, na cidade,
Com o melhor conjunto de normas e naquele dotado de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial de negócios. Esse tipo de vida são desprezíveis, incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores ou aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento de qualidades morais e à prática de atividades. Bom, pessoal, nós percebemos aqui, parece que o Aristóteles está fazendo uma crítica ao trabalho, não é? Olha só. Bom, não é estranho isso, porque na verdade realmente ele fazia isso. Aristóteles ele acreditava que, aliás, historicamente ali, os gregos, os romanos, o trabalho era algo mal visto, não era algo para todos. Aqueles que tinham posses não trabalhavam, os escravos trabalhavam para eles. Então, olha só, é uma ideia de sociedade bem diferente da que nós vivemos hoje, certo? Então, olha só, eu quero que vocês pensem aqui sobre essas ideias de Aristóteles, mas não com o olhar de hoje, tem que ser com o olhar de Aristóteles. Por isso, então, é fundamental que vocês vejam a obra política de Aristóteles para pensar sobre isso. Bom, e como eu não aguento deixar sem resposta, vou colocar para vocês a resposta certa, olha só. A resposta certa é a B. Era entendida como a dignidade própria dos grupos sociais superiores, ou seja, então, infelizmente, aqueles grupos superiores acreditavam que eles não podiam trabalhar, era algo desumano, na verdade, se envolver com ferramentas e outros atributos de trabalhadores. Era algo como uma servidão que eles não estavam dispostos a fazer. Fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade, certo? Bom, se nós temos aqui exemplos, até aqui no Brasil mesmo, o próprio Barão de Mauá convidou Dom Pedro a pegar uma pá para cavar onde seria a primeira linha férrea no Brasil. E olha só, Dom Pedro ficou revoltadíssimo com aquilo. Onde já se viu Dom Pedro pegando uma pá, trabalhando? Não é normal ricos trabalharem. Não faz muito sentido isso. Olha só a ideia que nós tínhamos aí no passado, certo? Então é isso que nós vamos pensar aqui sobre isso. E a questão 2, eu quero que vocês pensem aqui, olha só, democracia e cidadania dialogam o tempo todo com as relações de poder. Em diferentes territórios temos variados tipos de democracia e cidadania acontecendo. Aí eu quero agora que vocês pensem na realidade que vocês vivem, no ambiente que vocês vivem, e você vai pensar no seguinte: qual é o seu papel de cidadão na sociedade brasileira? Pessoal, nós não devemos apenas viver por viver, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser pessoas transformadoras, pessoas que mudam a realidade, pessoas que lutam por valores, por ideias melhores, por dignidade, por igualdade. Então eu queria pensar um pouquinho, você está fazendo a sua parte? Você está realmente buscando a cidadania? Olha só, então pensando nisso, eu queria que vocês colocassem nessa questão exatamente isso. Olha só, qual é o seu papel? E pode escrever aqui, você que está vendo o vídeo no YouTube, comenta aqui embaixo, comenta o que você pensa disso. Você exerce o papel? Se exerce, o que você poderia contribuir com outras pessoas? Certo? Então isso é legal, você pense isso. E aqui a última pergunta, olha só. Eu quero que vocês façam uma tabelinha no caderno de vocês e coloquem 3 deveres essenciais do Estado, ou seja, o que o Estado deveria se comprometer com a população, conosco, com as pessoas que mais sofrem na sociedade. Olha só. E aí, mas eu queria que vocês colocassem também o seguinte, um outro lado da tabela, os deveres do cidadão que são essenciais, ou seja, o que nós devemos também fazer? Nós, lógico, cobramos do Estado, mas será que nós fazemos a nossa parte também? Será que nós somos responsáveis por nossas ações? Então, assim, vamos pegar aí algumas ideias. Por exemplo, um semáforo. A pessoa, ela para no semáforo, tudo certinho, mas quando ela vê que não tem ninguém, ela pega e avança, não está nem aí. Ou seja, a pessoa, será que ela é ética no que ela está fazendo? Certo? Lógico, aos grandes centros existe a violência, que é perigoso e tal. Então, há uma série de questões. Mas o que eu estou dizendo aqui é a ideia da pessoa burlar normas por interesse próprio, ou seja, na frente de algumas pessoas, ela faz tudo direito, mas fora das pessoas, ela quer aproveitar da situação, certo? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de filosofia. Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido sobre o tema. Pense um pouquinho mais, leia um pouquinho de Aristóteles. Eu recomendo o próprio Immanuel Kant mesmo. O próprio Jean-Jacques Rousseau, Zygmunt Bauman e vários outros pensadores que tratam dessa questão. Aqui não dá para nós falarmos tudo isso na aula, mas são pensadores de domínio público que vocês podem encontrar na internet tranquilamente, certo? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.